Boa tarde, pessoal. Começando a primeira live ao vivo, diretamente aqui no nosso canal, com uma ilustre convidada, Luciana Trindade, uma militante pela causa da pessoa com deficiência. Ô, Lu, tá dando interferência? Tá dando interferência, mas... Tá, você ouvindo aí, tá dando interferência aqui. Não, eu não tô ouvindo, eu só tô ouvindo só pelo celular. Ah, tá, fui eu. Uma grande desculpa, gente, é que eu deixei aqui aberto. Vamos lá. Luciana Trindade, uma militante, mulher empoderada pela causa da pessoa com deficiência, uma grande história que eu trouxe para vocês conhecerem, né? Que eu não sei se já está saindo, mas pode avisar aí uma grande política inclusiva, né? Ela pode estar nos respondendo agora sobre isso, se ela vem pela política, qual partido ela vai sair, né? E no que ela vai ser, se é vereadora, se é deputada, se é prefeita, aí é com ela. Boa tarde, Lu. Olá, tudo bem, Fê? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com você um pouquinho da minha história, com todo mundo. Estou muito feliz com o convite. Obrigada. Obrigado eu por você ter aceitado o convite e estar nos compartilhando um pouquinho da sua história, tanto inclusiva quanto a sua vida, um pouquinho da sua vida pessoal. Lu, eu gostaria de saber, primeiro, qual é a sua deficiência, o porquê dela? Eu tenho uma deficiência, na verdade, eu tenho uma doença chamada distrofia muscular congênita, que é uma doença que enfraquece a musculatura, né? Ela é degenerativa, eu descobri ela quando eu tinha de 12 para 13 anos, hoje eu tenho 40 anos, e essa doença me causa uma deficiência. Hoje eu sou cadeirante. E é isso, ela afeta bastante a parte respiratória, a parte motora. Existem algumas, porque dentro do ciclo, do nicho das distrofias, existem outros tipos de distrofias, mais graves, mais leves, enfim. Mas todas elas com a questão do enfraquecimento muscular e degenerativo de forma agressiva. Entendi. Da onde surgiu a militância? O que te levou a falar assim, eu vou militar, eu vou saber o que é militância? Eu descobri a minha doença quando eu tinha 13 anos, né? De 12 para 13 anos. Quando eu recebi o diagnóstico da doença, Fê, ele veio meio como uma sentença de morte, porque a médica disse que eu só teria de 20 a 30 anos de vida e que seria uma vida bastante difícil, né, por conta da doença. Conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo, ficando mais velha, a doença realmente começou a agravar. Até os 12, 13 anos eu andava com dificuldade, mas eu conseguia andar e fazer as minhas coisas, enfim. Quando eu completei 19 anos, a doença agravou bastante. E aí, eu precisei ir para a cadeira de rodas, né? E esse processo de ir para a cadeira de rodas, eu já sabia que ele ia acontecer, só que eu não esperava que fosse tão cedo, aos 19 anos. Então, esse processo de ida para a cadeira foi um processo que eu fui amadurecendo aos poucos e tendo que trabalhar isso dentro de mim, porque eu não me enxergava como pessoa com deficiência, né? Por mais que eu tivesse alguma dificuldade para andar, para subir escada, para correr, eu sempre me via como uma pessoa
normal, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhuma dificuldade, por mais que eu tivesse a dificuldade. Então, quando eu fui para a cadeira de rodas, eu comecei a entender mais sobre o que realmente eu iria enfrentar dali para frente. E com isso eu só tinha 19 anos. Então eu estava começando a trabalhar e o prédio que eu morava não tinha acessibilidade, eu dependia das pessoas para poder sair de casa, para poder estudar, para poder trabalhar. Detalhe, eu parei de estudar quando eu tinha 13 anos. Eu fiquei dos 13 até os 19 sem frequentar as escolas. E aí, o que eu consegui na época, dos meus 13 aos 19, foi fazer um curso que seria um curso EAD, mas na época era o Instituto Universal Brasileiro. Eu frequentava as aulas pessoalmente, porque o Instituto ficava do lado da minha casa. Então, eu ganhei uma bolsa de estudos e concluí os meus estudos nesse Instituto Universal. Quando eu fui para a cadeira de rodas, aos meus 19 anos, eu comecei a enxergar realmente que eu tinha ficado deficiente e que a minha vida dali para frente teria outro sentido, outras coisas eu precisava, de alguma forma, absorver melhor. Porque a aceitação, ela é uma coisa complicada e você leva um tempo para conseguir, de fato, aceitar que você tem uma dificuldade, se identificar como uma pessoa que realmente tem uma necessidade. E eu demorei um tempo para conseguir isso. Mas não foi assim muito difícil, porque eu já sabia que eu tinha a doença e que eu iria ficar realmente deficiente. O que acontece é que as pessoas que me viam andando e depois me viam na cadeira de rodas, elas não entendiam. E eu tinha que passar por esse processo de explicar que eu tinha uma doença degenerativa e que aos poucos ela ia piorando e que o fato de estar na cadeira de rodas não era ruim. A cadeira de rodas era algo que me ajudava a dar continuidade na minha vida, né? Então, foi um processo, não foi difícil, mas também não foi fácil, mas que eu já tinha consciência que eu teria que passar. A cadeira de rodas na minha vida, ela veio como fosse um remédio, realmente. Eu precisava continuar vivendo, não podia me entregar, né? Deixar que uma depressão ou alguma coisa tomasse conta de mim, mas eu precisava enxergar que, de fato, algumas coisas precisavam ser mudadas. Com a vinda da cadeira de rodas, eu comecei a ver a dificuldade que a gente passa no dia a dia. Isso lá nos anos 90, né, que nem se falava tanto de inclusão, né, e a gente não tinha as guias rebaixadas, né, nas calçadas, a gente não tinha ônibus adaptado, pouco se via pessoas com deficiência na rua, né, então foi um processo longo, mas necessário. Quando eu entendi que eu tinha deficiência, eu comecei a enxergar que as coisas talvez só pudessem mudar de fato se a gente participasse da política. Naquela época eu ainda não era tão amadurecida dessa ideia, mas eu já conseguia enxergar. Então, por exemplo, a guia rebaixada na rua, quem pode fazer isso, né? Aonde eu busco a solução desse problema? Eu não tinha ideia, mas aos poucos a gente vai buscando, vai se informando. Na época não tinha central da prefeitura para você ligar e falar, olha, aqui na minha rua a guia não é rebaixada, né? Você tinha que abrir uma reclamação na própria, e nem era sua prefeitura, era na própria prefeitura. Preenchia um papelzinho e informava que ali precisava ser feito alguma coisa. Bom, isso foi aos meus 19 anos, né? Fui para a cadeira de rodas. Depois dos meus 19 até os meus 24, eu comecei a trabalhar no SESC. E no SESC, eu tomei
eu comecei a fazer faculdade e a dificuldade com a pessoa com deficiência só aumentava, porque eu precisava fazer faculdade, o ônibus não era adaptado, e aí eu precisava usar o ônibus, e era uma briga imensa, porque o motorista não queria subir. A minha cadeira era uma cadeira motorizada pesada. Houve uma série de coisas que, conforme você vai passando essas dificuldades, elas só vão te mostrando cada vez mais que você, como cidadão, tem que mostrar ou tem que, de alguma forma, buscar a solução para aquilo. Nem sempre a gente consegue, esbravejando, brigando. A solução, na maioria das vezes, Fê, eu entendo que ela só depende da gente, né? A prefeitura não tem braço para fiscalizar tudo, mas eu consigo apontar para a prefeitura os pontos onde precisam ser melhorados. Eu passei muitos perrengues na época da minha faculdade, principalmente com relação ao acesso a transporte, alçada, acesso a uma série de coisas. A minha faculdade não tinha banheiro adaptado, depois eles construíram no segundo ano da faculdade. Tinha uma série de coisas que você, na época, como não se falava muito de inclusão, a gente não via muitas pessoas na rua, então a sociedade em si não estava preocupada em resolver isso, né? E a minha militância começou daí, dessa dificuldade no dia a dia. E como você se viu, você tendo que enfrentar tudo isso, principalmente em questão à faculdade, à escola, você se sentiu acuada, se sentiu os outros te olhando de uma forma preconceituosa? Como que você levou referente a isso? Quando eu tive que sair da escola, eu sofri bastante, porque não era o que eu queria, só que a escola, ela não tinha acessibilidade. Então, eu estudei da primeira até a quarta série na escola pública, e a quinta série em diante, que era o ginásio, eu precisei fazer em casa. Então, assim, esse período que eu fiquei dos 13 até os 19 em casa, foi um período bem difícil, um período não depressivo, porque eu nunca fui de me entregar, sabe, Fê? Eu sempre busquei, de alguma forma, buscar soluções para resolver os meus problemas. E, às vezes, a gente está com uma força onde não tem. Então, dos meus 13 até os 19, as oportunidades que eu tinha de conseguir sair de casa, eu fiz amizade com algumas pessoas. Uma delas foi esse senhor lá do Instituto Universal Brasileiro que me deu a bolsa de estudos. E para mim foi tudo, porque eu queria concluir os estudos, só que eu não tinha condições de ir para a escola, e ele falou assim, olha, você estuda na sua casa, e as aulas com o professor para tirar dúvidas, e para fazer a prova você vem aqui. E era do outro lado da rua. Então, ali, né, eu vi a oportunidade de crescimento, porque eu entendo o seguinte, por mais que a gente tenha todas as dificuldades que a gente tem de acesso, né, de ausência de atitude, de estrutura, a educação ela é fundamental, né? Eu sei que igual a mim, nessa época, deveria ter milhares de outras pessoas passando pelas mesmas situações e que talvez nem tivessem a oportunidade realmente de conseguir sair de casa. Eu saía de casa, eu tenho 5 irmãos, 4 irmãos. Eu tinha que combinar um horário com esses irmãos para conseguir ajuda para poder descer, porque eu já tinha uma dificuldade, né? Então, o meu prédio não tinha acessibilidade, precisava apoiar nas pessoas para conseguir andar. E depois, quando eu ganhei a cadeira de rodas, isso ainda ficou mais difícil, porque a cadeira era bem pesada. Era uma cadeira manual, mas ela que era cadeira manual jurássica, sabe? Aquela que é de ferro, a mais pesada. Então, tem uma série de coisas envolvidas nisso que você sabe que é um problema seu, mas que você precisa da ajuda das pessoas para conseguir resolver isso. E aí eu negociava com os meus irmãos, com os meus primos, para conseguir sair de casa. E aos poucos eu fui saindo.
O preconceito, ele sempre existiu. Sempre, sempre, sempre. Então, as pessoas me olhavam, me estranhavam. Nossa, mas o que aconteceu com ela? Estava na cadeira de roda, estava andando e agora está na cadeira de roda. Então, tem uma série de coisas que eu passei que foram muito difíceis, mas que, de alguma forma, serviram de experiência para que eu conseguisse chegar hoje onde eu cheguei, né? Ter a cabeça que eu tenho hoje. Nunca foi fácil, nunca. Naquela época ainda era mais difícil ainda. Também gostaria de saber mais um pouquinho na sua parte de como você se redescobriu, querendo ou não, você andava que ficou deficiente. Quero saber como que é se redescobrir como mulher, tendo que reaprender tudo aquilo que você já sabia, só que em cima de uma cadeira de roda. Essa coisa da vaidade é uma coisa bem complicada, né? E ainda mais quando você tem ali 19, 20 anos, que você está na flor da idade, quer sair para as baladas, quer sair com as amigas. Não foi fácil. Principalmente porque, de novo, as pessoas me viam andando e depois me viram na cadeira de rodas. Eu sempre fui vaidosa, muito, sempre. Sempre me cuidei bastante. E naquela época, a coisa de estar na cadeira de rodas, as pessoas me viam como doente. Aí a Luciana está doente. A Luciana, ela não dá para chamar. Era a história do tal do café com leite, sabe? Uhum. E eu sempre fui muito determinada, é a palavra certa, sabe, Fê? Eu nunca deixei me abater, sabe? Então, se as pessoas falavam assim, olha, aqui não dá para você entrar. Eu falei, tá. Se tiver boa vontade, a gente consegue entrar, consegue subir, a gente consegue participar, né? E a mesma coisa, pensando nessa questão da vaidade. Por que eu não posso ser bonita? Por que eu não posso me cuidar estando numa cadeira de rodas? Eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade? Vou. Mas isso não me faz nem melhor e nem pior do que ninguém. O fato de estar na cadeira de rodas é só uma questão de ter mais qualidade de vida. Eu nunca me deixei abater por ter ficado cadeirante, sabe? Eu sempre fui muito positiva nesse sentido. A cadeira de rodas nunca foi empecilho para eu deixar de fazer qualquer coisa, sabe? Eu não me deixo abater muito por essa questão, até porque eu não me sinto vítima de nenhuma situação, né? Eu sempre encarei a questão da deficiência como encararia qualquer outra situação que tivesse que encarar. Então, essa coisa da vaidade, mesmo estando na cadeira de rodas, ela nunca morreu, sempre existiu. E pelo contrário, né? Eu quero cada dia mais poder me cuidar, apesar do meu corpo já não ser mais o mesmo. Né? Hoje eu tenho 40 anos. Nem parece. Eu tenho 40 anos, então, assim, não mudou. O fato de ser cadeirante nunca interferiu em nada na minha vida. E agora vamos para o lado do coração. Como foi você paquerar? Como você é casada? Como foi você se redescobrir namorando, casando? Até porque seu marido é um deficiente visual. Então, como que foi nesse sentido? Eu sempre fui muito namoradeira, né? E tem até algumas situações muito engraçadas, assim, com relação a essa coisa de ter ficado cadeirante, enfim. Eu tinha uns namorados na adolescência que depois, quando me viram na cadeira de rodas, ficaram tipo, oh, meu Deus, você sofreu algum acidente, alguma coisa nesse sentido. Mas eu nunca tive problema com o namorado, né? Eu nunca escondi a minha deficiência, né? As únicas vezes que eu tive
um problema realmente com o namorado foi uma vez que meu pai, logo que eu comecei a namorar, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, meu pai correu atrás do meu namorado para bater nele porque viu ele me beijando. Foi a única vez. Depois disso, eu não lembro de nenhuma outra situação que eu precisei me justificar por causa da deficiência, assim. Essa coisa da aceitação é assim, se você gostar de mim, você tem que gostar de mim do jeito que eu sou, né? Então, se você me conheceu assim, isso não vai mudar, a cadeira de rodas faz parte da minha vida, eu não tenho como mudar isso, pelo contrário, ainda bem que tem a cadeira de rodas para poder me ajudar. Você imagina, né? E aí, eu namorei bastante. Eu tive um namoro muito longo, eu namorei uma pessoa durante 8 anos, depois disso fiquei um tempão sozinha, depois namorei uma outra pessoa até chegar no André. Que é o amor da minha vida. Eu conheci o André no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, numa audiência que estava tendo na Câmara Municipal. Na época eu estava namorando uma outra pessoa, e aí a gente começou a conversar, e as ideias foi batendo, e aí acho que passados uns 4 meses, ele está falando que eu dei em cima dele, é mentira. Eu não dei em cima dele. Passados uns 4 meses, assim, eu já tinha me separado da outra pessoa, eu comecei a namorar com o André de fato. E aí isso foi em dezembro de 2017, e aí de lá para cá a gente decidiu ficar juntos. Eu e o André, a gente é muito diferente em alguns pontos, mas muito igual na questão dos ideais, né? O André é pessoa com deficiência, ele tem uma deficiência visual, e ele é muito militante, conhece muito de políticas públicas, e a gente juntou a fome com a vontade de comer. Eu passo diariamente por diversas situações nas quais eu vejo que falta estrutura ou política pública para a vida da pessoa com deficiência comum, para qualquer pessoa, independente se é deficiência física, visual, auditiva, intelectual, enfim. Existe, as políticas, algumas já estão postas, né, mas precisam ser melhoradas para atender, de fato, para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. O André reconhece os fluxos da cidade para que, de fato, a gente consiga melhorar essas políticas. Por outro lado, eu tenho muito a questão da militância, de participação, de ir, de cobrar, de buscar, enfim. Então, a gente casou essas duas ideias e já fazem, acho que 2 anos, acho que é isso. Sou ruim de conta. Que a gente está junto e que, de alguma forma, a gente vem buscando, dentro da cidade de São Paulo, e agora a gente tem um projeto maior que isso, mudar a vida das pessoas com deficiência. Mas o que eu digo mudar, Fernanda, é o seguinte, não é criar novas políticas, não é isso, né? O que a gente, de fato, precisa, a sociedade e o Estado como um todo, é melhorar tudo que já existe, né? E entender o que precisa ser feito para que, de fato, a gente consiga atender as pessoas. Então, o casamento com o André, ele é muito nesse sentido, assim, olha, a gente tem os mesmos ideais, a gente se gosta, a gente se cuida. O André hoje, a minha deficiência, ela agrava mais, né, Fê? Então, tem algumas coisas que eu já não consigo mais fazer sozinha. Então, por exemplo, trocar de roupa, sair da cadeira, levantar da cama. Então, a gente fala que eu sou os olhos do André e ele é as minhas pernas, né? A gente se completa nesse sentido. Nossa, muito lindo a história do casal. Parabéns.
Obrigada. Porque, querendo ou não, não é todo mundo que aceita namorar sendo deficiente, outro deficiente. Sim. Ou quem não tem deficiência namorar quem tem a deficiência. Hoje em dia é raro. Não, eu gostaria também de saber como também você levou a ideia de entrar para a política. Eu vou deixar de ser um pouco de militância para ser política. Tá. Eu te contei um pouquinho que eu fiz faculdade. Nesse período eu passei por muitas dificuldades, né? Fiquei um período muito doente e eu trabalhei no SESC por 12 anos, no SESC São Paulo. Por conta do agravamento da minha doença, Fê, porque a minha doença ela afeta bastante a parte respiratória, eu tive algumas complicações respiratórias, um período grande internado. Quando eu fiquei nesse período afastado, eu passei por algumas perícias médicas no INSS, a indicação era para que eu me aposentasse. Eu não queria me aposentar de jeito nenhum. Só que os médicos do INSS entenderam que a doença já estava bastante comprometida, no sentido de que o trabalho naquela época não me faria bem. Eu trabalhava com atendimento no SESC, trabalhava 9 horas por dia, 44 horas semanais, então era bem puxado, eu trabalhava de terça a domingo. E aí, quando eu fui aposentada, eu já sabia que eu não queria me aposentar e que, de fato, eu precisava usar a minha experiência de pessoa com deficiência para ajudar a melhorar a vida das pessoas ou a minha própria vida dentro da cidade. E aí, nessa época, eu conheci um grupo de pessoas que participavam de algumas atividades no Ibirapuera, e era dada por um educador físico. E quando a gente começou a conversar, e aí nessa época já tinha um WhatsApp, se eu não me engano nada. Não, antes disso, existia um movimento de superação, que eu não sei se você conheceu. É um movimento que foi idealizado pelo Billy Saga e pelo Carlos Mendonça, que é um grande amigo meu lá de Itaquera. Eles faziam todo ano... Itaquera, que pertinho. Todo ano eles realizavam uma passeata na Avenida Paulista. Era sempre no final do ano, para chamar a atenção da cidade sobre as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentavam. Eu comecei a frequentar essa passeata, acho que no terceiro, quarto ano, não lembro, mas faz bastante tempo. E dali em diante, eu ia todos os anos. E aí, além disso, eu também conheci o pessoal do teatro, que era da oficina dos menestréis. Eu participei da oficina durante 8 anos, eu acho, um pouco mais. E aí você começa a compartilhar da sua vida, da experiência, das dificuldades que você passa. Quando eu conheci esse pessoal do Ibirapuera, que era do grupo de WhatsApp Gira Inclusivo, eu comecei a participar das conversas sobre controle social e a participação dos conselhos. Na época, existia um conselho, que é o Conselho de Transporte e Trânsito aqui, que é o CNTT, e não tinha nenhuma pessoa com deficiência dentro desse conselho. E aí um dos meus amigos perguntou se eu tinha interesse nessa participação política, de levar as demandas das pessoas com deficiência. Eu falei, super bom, tenho. Eu já conhecia outras pessoas que já faziam essa militância política dentro da prefeitura, dentro da Câmara, das audiências, enfim. Mas eu, de fato, nunca tinha me atentado para participar mais efetivamente. E aí, eu já fazia essa militância nas ruas, com o movimento de superação. A gente era um movimento bem ativo e muito engajado. Eu já participava da oficina dos menestréis, que era um grupo de teatro com foco no desenvolvimento humano da pessoa, porque o teatro te ajuda muito nessa coisa do desenvolvimento humano,
teatro te dá segurança, o teatro você consegue falar melhor, e isso para mim foi fundamental, foi uma experiência incrível com pessoas incríveis. E aí, quando eu entrei para esse conselho de transporte e trânsito, eu comecei a me dar conta de que, de fato, a mudança que eu gostaria que acontecesse só seria feita se eu tivesse, de fato, o poder de ser político, né? De ter o poder da caneta na mão, né? Porque não bastava só eu estar na rua. Estar na rua é importante, a gente chama a atenção para a nossa causa, mas as coisas, Fernando, elas só mudam, de fato, quando você se envolve com a política. Não existe outra forma da gente conseguir mudar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, se não for através do movimento político. É importante essa participação. Então, eu entrei para o Conselho de Transporte e Trânsito e depois, em seguida, entrei para o Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu já estava aposentada do SESC, ainda estou aposentada, e aí a minha ideia sempre foi usar a minha experiência de pessoa com deficiência para ajudar a diminuir as desigualdades sociais. E aí, de lá para cá, isso já fazem, sei lá, 20 anos. Isso. Eu venho nessa militância aí. Eu gostaria de algum conselho seu para novos jovens que estão vindo, né, assim, com deficiência, que estão se formando agora, que estão conhecendo um pouco, né, de militância e tudo mais, tem curiosidade o que é militância. O que você passaria para esses jovens? De novo, assim, a participação, o movimento que a gente faz nas redes, essa militância de escolar, a gente precisa, de fato, sair de casa e buscar quais são os fluxos dentro da cidade que eu preciso acionar para melhorar o que eu preciso. Então, transporte, saúde, acessibilidade, inclusão, trabalho, educação. Todos esses movimentos, Fernando, eles precisam, de fato, partir como movimento de impulsionar a cidade no sentido de se fazer o que é necessário, certo? Então, o que eu falo para os meus amigos é o seguinte: a gente reclama, sim, que eu não tenho acessibilidade, eu não tenho médico que me atenda da forma que eu preciso no posto de saúde, porque esse posto não está preparado para receber, certo? A gente faz essa reclamação diária, faz essa reclamação nas redes sociais, faz para os vizinhos, faz para a nossa família, para os nossos amigos. Mas reclamar só não basta, Fê. A gente precisa participar. E como é que eu faço essa participação? Através da política. A porta de entrada para a mudança que eu acredito que é necessária, que precisa ser feita, ela precisa ser feita através da política. Mas a política nem sempre é a política partidária. O que eu estou te dizendo aqui é o seguinte: é um movimento social, é a política social. Eu participar das audiências públicas da minha cidade, do meu bairro, apontar para as pessoas que estão à frente desses mandatos ou que são lideranças o que precisa ser feito. Certo? Uma coisa é eu reclamar para o meu grupo, né? Para a minha família, para os meus amigos. Agora, outra coisa é eu levar essa minha indisposição, essa necessidade do que precisa ser feito para as pessoas que realmente podem fazer, certo? Então, eu digo que a participação política e social é fundamental. A inclusão hoje é um tema que todo mundo fala, né? É um tema que tá na ponta da língua de muita gente. Muitas pessoas levam essa bandeira, certo? Mas não adianta só falar, Fê. Sem participação, não existe mudança. E aí o conselho que eu dou é o seguinte: sim, hoje a gente tem um problema da questão da pandemia, que a gente está em quarentena, precisa ficar em casa, certo?
a nossa única ferramenta, o nosso único instrumento para verbalizar aquilo que precisa ser feito são as redes sociais. Esse é um passo. Passado esse período da quarentena, que eu espero que seja um período curto, que logo a gente consiga sair de casa, aonde que a gente busca as ferramentas ou os instrumentos para, de fato, conseguir avançar com as políticas públicas. Conselhos, audiências públicas nas câmaras, deputados, vereadores, prefeitos, canais que a prefeitura te oferece, secretarias, subprefeituras. Existe uma série de instrumentos dentro das cidades que são fundamentais, que dependem muito da nossa participação para que, de fato, a gente consiga mudar alguma coisa. A acessibilidade que eu quero no meu bairro, ela vai acontecer, mas ela só vai acontecer quando eu começar a chamar a atenção para isso, ou eu ficar esperando que o prefeito, ou o vereador, ou, sei lá, o subprefeito, olhe para isso. Né? Uma vez eu ouvi, Fernando, de um secretário daqui da cidade de São Paulo, que dentro dos itens de prioridade da cidade, para que ele conseguisse resolver rápido, dentro dos 5 itens, a acessibilidade não aparecia. Então, a primeira era a poda de árvore, depois... Eu sei que eram 5 itens e nenhum deles existia a questão da acessibilidade. Então, para ele não importava. Uma coisa que eu estava conversando também essa semana com um professor de acessibilidade digital, ele estava falando assim, Luciana, a população, a sociedade, tem um poder de transformação incrível, mas elas não sabem, na maioria das vezes, como usar. A gente estava falando de acessibilidade digital. Aí ele falou assim, ó, nas lojas de aplicativos de celulares, tanto iOS quanto Android, existe lá a oportunidade de você falar se aquele aplicativo é acessível ou não. De você pontuar, né? E quando você pontua negativamente, aquilo para a empresa é horrível. E ela busca, de qualquer forma, melhorar aquilo. A maioria de nós, pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, física, enfim, não importa. A gente não costuma usar esses canais. A mesma coisa para os canais da prefeitura. São poucas as pessoas que ligam para o portal do 156 para falar que está com dificuldade no acesso no posto de saúde. Olha, eu fui lá no posto de saúde, fui passar com o ginecologista, ele nem me examinou. Mas ele não te examinou por quê? Ah, porque não tinha acessibilidade. A gente não costuma reclamar, né? A gente não costuma dar voz para os nossos problemas. É importante a gente acessar esses canais e falar assim, olha, eu tenho uma necessidade, eu sou cidadão igual a qualquer outro. E não é que o seu problema é maior do que os outros. O seu problema é um problema que é necessário e que precisa ser resolvido. Quem te convidou a entrar em algum partido? Você teve algum convite? Você vai sair algum cargo político? E qual seria ele? Você pode estar me falando? A gente ainda não está no período ainda de poder falar se vai sair como candidato ou não, né? Existe a intenção, sim, de no futuro breve a gente se candidatar, mas no momento eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Digo que há intenção, sim, tá? Eu recebi o convite através de 2 amigos. Um foi o Valmir, que era amigo do Fernandinho, e que já via o meu trabalho, já via a minha militância, e falou para o Fernandinho sobre os trabalhos que eu desenvolvia. Conheci o Fernando, que é uma pessoa incrível, eu respeito muito a história dele, e o Fê me fez o convite para falar com o Dr. Bialy,
é uma das lideranças do partido. Eu posso falar qual é o partido? Pode sim. Ah, tá. Ele é uma das lideranças do PSB aqui em São Paulo. Eu fui até o Palácio do Governo na época, tomei um café, depois a gente saiu do Palácio e conversou sobre essa questão da participação política, se eu tinha interesse em sair como candidata na época. E aí eu falei que tinha, eles gostaram da ideia, gostaram da minha história, e aí de lá para cá, eu venho fazendo esse trabalho dentro do PSB. Então, qual é o trabalho que eu desenvolvo dentro do PSB hoje? Eu recebi o convite, na época existiam outras pessoas com deficiência, o Fernando ainda não estava filiado, mas ele era uma grande pessoa que ajudava no engajamento. Perdão, você pode falar qual é o Fernando para deixar bem claro? É o Fernando Charan, é o Fernandinho. Não, sim, só para a gente deixar bem claro qual o Fernando é. Ah, tá, o Fernando Charan. É, porque eu também me chamo Fernando, então para mas... saber qual é. Para não confundir. Na época, o Fernando era um grande entusiasta, né? Ele é até hoje, enfim. Ele busca várias pessoas dentro do movimento, dentro do segmento da pessoa com deficiência, para que elas, de fato, participem da política, né? E aí, de lá para cá, dentro do PSD, eu comecei a perceber que existia uma... não invisibilidade, mas existia uma ausência da participação da pessoa com deficiência dentro do partido. O partido, dentro do estatuto, contempla o segmento da pessoa com deficiência, mas não tinha ninguém à frente levando essa bandeira ou, de fato, na prática, fazendo esse movimento, né? E aí, entendendo que existia esse vazio, eu comecei a buscar formas de participar mais intensamente da vida política dentro do partido. Passado um tempo, eu recebi um convite do secretário nacional do Movimento Popular Socialista para sair para ser coordenadora nacional do núcleo de base da pessoa com deficiência. A minha missão nesse núcleo era criar 27 núcleos no Brasil, onde as pessoas com deficiência se empoderassem e participassem da vida política dentro dos seus territórios, né? O Movimento Popular Socialista tem como base o empoderamento das pessoas, eles dão aulas, tem vários cursos de políticas públicas para quem tem interesse em participar. E aí, com isso, em 2019, no final de 2019, numa conferência do Partido Nacional, o presidente do partido reconheceu o segmento da pessoa com deficiência, ele entendeu que a gente tinha crescido bastante. Hoje o PSB Inclusão está em 10 estados do Brasil, 12 estados do Brasil, e além de ter reconhecido o segmento, ele, de forma provisória, homologou uma coordenação nacional. Então, a gente deixou de ser um movimento dentro de outro movimento para começar a andar com as próprias pernas. Então, hoje, o segmento da pessoa com deficiência é uma coordenação nacional dentro do Partido Socialista Brasileiro. Esse movimento, Fernando, ele é importantíssimo, porque eu vivo muito política pública aqui em São Paulo, mas as minhas dificuldades não são diferentes daqui do que é no Rio de Janeiro, do que é no Amazonas, do que pode ser no Rio Grande do Sul e assim por diante. Essas pessoas que já fazem esse movimento lá têm interesse na participação política. E como é, de novo, que a gente faz a mudança, se não for através de um partido político ou de uma participação social. E o PSB Inclusão tem como principal missão empoderar e incentivar a participação dessas pessoas
no movimento político. Vou te perguntar agora se você participa de alguma bandeira de militarismo. E quais são elas? Você pode citar quais são as bandeiras que você participa, que você representa? Hoje faço parte de um coletivo feminino chamado Ellen Keller, que é um coletivo feito por mulheres com deficiência, né, em todo o Brasil. É um coletivo de movimento de esquerda, com um objetivo principal, que é a participação das mulheres com deficiência no movimento político, no movimento social, o empoderamento dessas mulheres, né? É muito importante. Então, a gente tem mulheres do Brasil todo com diversos tipos de deficiência. Além disso, aqui em São Paulo, a gente tem o movimento LGBTQI+, que é das pessoas com deficiência, e quem está à frente disso é a Ivone, que é a Gata de Rodas, né? E uma vez por ano, na verdade, uma vez não, algumas vezes ao ano, existem alguns eventos onde a gente organiza essas pessoas, né? Fazem parte do LGBTQI+, pessoas com deficiência que se identificam ou que são homossexuais, que são simpatizantes, que são lésbicas, enfim. Mulheres que estão a parte, né, do movimento LGBT+, mas que nesses eventos a gente tem a oportunidade de se unir, de fortalecer a causa. Por que eu estou te dizendo isso? Muitas pessoas com deficiência têm dificuldade em identificar a sua sexualidade ou de expor, de falar assim, olha, eu sou gay, né? Elas têm essa dificuldade, porque a gente tem diversos sobre a gente. Questão de gênero, questão de raça, de cor, a própria questão da pessoa com deficiência, né? Ou a família. Então, nesses eventos, a gente busca mostrar para essas pessoas, através de algumas ações, que elas podem assumir a sua sexualidade sem problema nenhum. Então, eu sou uma das pessoas que apoia e incentiva bastante esse movimento, né? Tem a participação nos conselhos. Tem alguma coisa que está dando eco pé? Não, pode falar. Pode continuar que passou. Você está me ouvindo bem? Tô sim, pode continuar. Além disso, tem a participação nos conselhos, que é uma bandeira também que eu acho importantíssima. As pessoas com deficiência não precisam só participar do conselho da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela tem que participar de todos os conselhos. E o conselho é um instrumento importante de transformação política. É dentro do conselho que a gente faz as discussões sobre as leis da cidade ou sobre aquilo que precisa ser feito, né? O conselho é um propositor de propostas, enfim. Qual outra bandeira também? A bandeira do feminismo, né? Não posso deixar de falar que é a bandeira que eu mais me identifico, que é a bandeira que eu carrego. Nós, mulheres, somos subestimadas por sermos mulheres, e se você tem uma deficiência, isso é mais complicado ainda, né? Essa questão de você ser subestimada, de dizer que você não tem capacidade, que a sua deficiência vai atrapalhar, eu já ouvi diversas vezes, e eu nunca me deixei debater por isso, porque, sabe, enfrenta o que tiver que enfrentar, certo? De maneira consciente, né, e responsável, entendendo que a minha participação é fundamental para aquilo que eu acredito que precisa ser feito. Outra coisa também que eu carrego comigo, e eu espero que algum dia, eu sei que eu não vou conseguir resolver 100%, é a bandeira das pessoas em situação de rua, principalmente as pessoas com deficiência, que nessa pirâmide, para mim, são as que mais sofrem e mais
estão esquecidas dentro da sociedade. E não vamos deixar de esquecer, senão a gente vai depois levar uns tapinhas. É da bandeira do nosso amigo Nelson Abad. Muleta neles, com certeza. Senão a gente apanha. Muleta neles, bengala neles, cadeira neles. Estamos juntos. O Nelson faz um movimento importantíssimo e de grande relevância lá na cidade de Osasco. O movimento dele é um movimento que é referência e que deve ser lembrado sempre. Bom, me fizeram uma pergunta aqui e eu gostaria que você respondesse, que seria legal. Deixa eu achar aqui, porque muita gente falando do nosso amigo. Gente, quanta gente. Falando o que você poderia dar de conselho para ele sobre a campanha dele, que ele também vai sair como candidato e ele é cadeirante. Quem é? Eu acho que é o Carlos. Carlos Melo? Isso. Eu sou candidato, eu vou colocar aqui na tela para você ver, aí você vai ver aí na tela. Eu sou candidato a vereador aqui no... então, o Carlos, ele está com a gente nesse movimento do PSB Inclusão. Eu acho que é a mesma pessoa, se eu não estou enganada. Carlos, é assim, é importante, nesse primeiro momento, principalmente agora, nesse período de quarentena que a gente está vivendo, que você crie uma rede de pessoas que irão te apoiar na sua campanha, tá? Primeiro, você precisa ter pessoas muito próximas de você para te ajudar com uma estratégia de campanha, e depois você precisa entender o seguinte: eu sou pessoa com deficiência, mas eu como vereador, eu não vou legislar só para as pessoas com deficiência. Eu vou fazer um trabalho para toda a população como um todo. É claro que a minha principal bandeira é a bandeira da pessoa com deficiência, mas eu não posso só focar nisso. Então, é importante que primeiro você faça uma análise e entenda quais são as outras bandeiras que você vai trabalhar. Na sua cidade, tenho certeza que você deve ter muita dificuldade com relação à questão da acessibilidade, né? Então, é importante que você faça um mapa dessas dificuldades e comece a pontuar isso nas suas redes sociais, dizendo que, como vereador, você tem uma proposta para melhorar aquela questão ali na sua cidade, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: criar essa rede de apoiadores, que são as pessoas que vão falar em seu nome e que comprarão a sua ideia e vai ajudar a multiplicar. Essas pessoas são fundamentais. Então, você precisa ter uma rede de amigos, de apoiadores que te ajudem a ser multiplicadores da sua campanha. Segunda coisa, identificar qual é o outro nicho, que não da pessoa com deficiência, que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu, além da pessoa com deficiência, eu também falo muito sobre a questão da saúde, sobre a educação, né? Porque o vereador, de fato, ele não trabalha só para um segmento, ele trabalha para a população como um todo. Outra coisa é você identificar, dentro da sua cidade, quais são os pontos que precisam ser melhorados. E é em cima desses pontos que você vai trabalhar. É isso, assim. Carlos, eu estou à sua disposição, você tem meu WhatsApp, pode me chamar, a gente conversa, né? Você está certíssimo de sair como vereador. E tem o meu apoio, tem o apoio do PSB. Vamos conversar pelo WhatsApp e junto a gente fortalece aí essa sua campanha na sua cidade. Eu vou falar como se fosse eu, mas isso serve a todo mundo. Eu quero sair a vereador, mas eu não sei que partido eu vou, eu não sei quais são os caminhos a ser tomados. Quem é?
Não, isso daí foi uma parte de gente. Isso daí eu estou colocando uma pergunta no geral. Ah, é No porque, assim, geral, para você sair como vereador agora nessa eleição, se você não estiver filiado, não tem mais o que fazer. O não, prazo foi dia 4 de abril. não, sim, a dúvida é se um dia e a pessoa quer te falar assim, eu quero sair como Ah, tá. vereador. O Entendi. que eu tenho que fazer para ser um vereador? Qual partido que seria bom? Assim, como que eu posso avaliar os partidos? Entendi. É assim, Entendeu? Essa é a pergunta, assim, qual seria a sua dica para alguém que queira entrar para a política? entendi. É assim, Fê, a primeira coisa que você precisa entender quando você tem interesse em participar da política é buscar mecanismos, né, de estudo e entender de fato se o que você tem como proposta ela é viável, né? Nem sempre eu falo assim, olha, eu quero ser político, mas eu tenho capacidade de ser vereador ou de ser deputado ou de ser prefeito. Eu preciso ter esse entendimento, tá? E é importante também que você faça uma pesquisa sobre quais são as bandeiras que você mais se identifica e quais são os partidos que têm como princípios isso que você tem como bandeira, né? Então, por exemplo, eu sempre fui socialista, eu sempre fui uma pessoa que estive à esquerda da política, né? Eu tenho um entendimento de que a política ela é feita, ela é socialista, ela é feita com participação, com direitos iguais, com equidade, uma série de coisas que, no meu sentido, está mais para a esquerda do que para a direita, né? Quando eu recebi o convite para participar do PSB, eu já conhecia o partido, mas eu não conhecia a sua história. Então, eu fui pesquisar para entender, de fato, se aquele partido que estava sendo convidado tinha a ver com o meu ideal, com os meus pensamentos. E eu gostei muito do que eu pesquisei, né? E, de fato, eu tenho uma identificação muito grande com o PSB. Não consigo me imaginar num outro partido que não seja esse. Então, a pergunta é: se eu quero ser vereador, se eu quero ser prefeito, governador, deputado, o que eu tenho que fazer? Pesquisar. Pesquisar e estudar, né? O estudo, a formação política, ela é fundamental. Nem sempre, quando eu me digo assim, olha, eu quero ser deputado. Em 2018, e nada como a experiência, né? Eu saí como candidata para deputada, eu já sabia quais eram os fluxos que um deputado, qual era o trabalho desenvolvido por um deputado, mas eu não tinha nenhuma formação política nesse sentido, né? O que eu fiz? De lá para cá, eu venho estudando, buscando informações, criando conteúdo para conseguir, de fato, exercer a função para a qual eu estou buscando me eleger. Então, estudar e pesquisar é fundamental. Estou à disposição de qualquer amigo. Oi? Existe existe algum curso, alguma coisa preparativa para uma pessoa poder estar se preparando melhor? E quais são Existem vários eles? cursos. Existem cursos disponíveis nas plataformas da Câmara Municipal. As daqui de São Paulo têm curso falando sobre formação política, sobre saúde, quais são os instrumentos da cidade. Existem os coletivos que fazem que dão esse tipo de curso de formação política. Pelo PSB Inclusão, a gente está estudando como é que vai ser feito isso, mas a gente vai dar um curso de formação política para as pessoas com deficiência, no sentido de empoderar e fazer com que essas pessoas entendam de fato como desenvolver políticas dentro do território delas. Então, como é que eu faço para ser política? Então, estudar é o melhor caminho para isso, né? Existem vários, se você procurar na internet, existem vários coletivos ou escolas de políticas que te dão esse tipo de formação. Pago gratuito. Eu sei que existem
alguns cursos que são gratuitos. E para encerrarmos, né, a entrevista, até porque senão daqui a pouco fica um pouquinho longa, eu gostaria de saber, na atualidade de hoje da política, o que você acha do nosso querido presidente Bolsonaro e as ações dele sobre o ministro que acabou de sair, o ministro da Saúde, o atual ministro que acabou de sair também. O que você acha sobre a saída deles? Então, ó, a gente vem falando aqui nessa nossa conversa sobre formação política, sobre educação, sobre quais os caminhos a gente precisa tomar, certo? Esse presidente, né, o senhor Jair Bolsonaro, esteve por 30 anos como deputado, entre deputado e vereador na cidade do Rio de Janeiro. E segundo o histórico dele, ele nunca foi uma pessoa, de fato, muito política. Nunca propôs nenhum tipo de projeto, enfim. A cidade do Rio de Janeiro é um caos, né? E existe uma série de coisas que parte do que o Rio de Janeiro vive hoje é por conta que a política lá não funciona, né? Os políticos que estão lá à frente dos mandatos não vêm fazendo o bom trabalho. A mesma coisa agora a gente percebe na gestão desse presidente. Eu nunca fui a favor dele, nunca estive, não sou uma pessoa que sou do contra, mas eu não sou a favor. O que me deixa muito triste, o Fernando, nesse sentido, é que eu tenho milhares de amigos com deficiência que são a favor dele e que entraram na minha página, brigaram comigo, porque eu não tenho, de fato, nada que eu consiga falar para você que aprove a gestão dele. Então, a saída do ministro da Saúde e agora do ministro da Justiça só comprovam que, de fato, o que ele vem propondo como governo não é o que a população do Brasil precisa e quer. E aí os dois pularam fora do barco antes que o negócio afunde de verdade. Lamentavelmente, é o que temos para hoje. Pois é, triste, né? Triste, mas no seu pessoal, no seu particular, você seria a favor que houvesse um impeachment? Ah, com certeza. Eu já acho até que demorou muito para isso acontecer, Tanta coisa já aconteceu, tudo que essa questão dele querer acobertar todas as coisas erradas que a família dele vem fazendo, as histórias da fake news, ele, no próprio discurso dele, ele assumiu que ele tentou interferir, sim, de fato, nas investigações da Polícia Federal. Então, assim, está mais do que provado que já era para ele ter sofrido um impeachment há muito tempo. Porque eu acho que a população brasileira anda meio adormecida com relação a isso. Até porque quem quer saber que o filho dele é pegador, né? Igual ele falou. É só na cabeça dele. Feio um presidente falar isso, né? Fica parecendo que estava todo mundo ali à disposição, enfim, ninguém tem princípios nem moral, e que o filho dele podia passar o rolo em todo mundo. Isso não é uma postura condizente para uma pessoa que está à frente do cargo que ele está, né? É faltar muito com respeito com as famílias, com os vizinhos dele, dentro do condomínio. Exatamente. Respeito sem tamanho. Ou então não cabia a ele também falar da vida da sogra, da mulher dele. De novo, assim, ele é mal assessorado, ele é mal informado, ele não tem princípio nenhum, não tem educação e nem formação política para ocupar o cargo que ele ocupa. Lamentavelmente, é quem
a população elegeu, né? Então, já encerramos, vamos falar das suas redes sociais para quem queira te conhecer, né? Para quem queira conhecer o seu trabalho, ou tirar até dúvidas com você, né, sobre política, alguma coisa. No intuito, temos o seu Instagram, que é luciana.trindade.sp. E tem alguma outra rede social que você queira falar, que possam entrar em contato, que você está disponível ao público? Eu estou aqui também no YouTube, Luciana Trindade, acho que tudo pela inclusão, alguma coisa assim. Eu estou no Twitter também, Luciana Trindade, .79, se eu não estou enganada. E Facebook, é a minha página, Luciana Trindade. Me procurem, me sigam, me chamem, vamos conversar. A sua participação no movimento político, na participação social dentro dos territórios, é fundamental para que a gente consiga, de fato, mudar as nossas vidas. Bom, Lu, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? O seu tempo que você tirou já está me dando a entrevista, a sua participação. Gostaria também de agradecer a todos que assistiram, né? Que participaram. Ô, Fê, dá uma risada aí para eu tirar uma foto nossa. Peraí, não foi. Aí, foi. Obrigada. De nada. Bom, vamos lá. Tem mais pergunta? Deixa eu ver. Não, Lu. Só quero agradecer, vamos lá, algumas pessoas aqui, que é o Carlos Melo. Quero agradecer a Cadeira Girano, o Fernando. Fernandinho. Que eu nunca consigo falar o sobrenome dele. Eu apanho. O Jailson, Sabino, Lidiane, e também quero agradecer aos representantes da bandeira, aonde tanto eu quanto a Lu participa, que é o Nelson Abad, aí tem o Fernandinho, aí tem... Quero agradecer a Jace Guimarães. Isso. Eu posso mandar um abraço? Pode sim. Eu quero mandar um abraço para todos os amigos do PSB Inclusão, Paulão, professor Anísio, professor... Ai, meu Deus, me ajuda. Professor Batista, o Éder, quem mais? A Edilamar, o doutor Roberto Bolonini. Então, assim, é uma galera muito grande do Brasil todo, um amigo Wagner lá de Alagoas, enfim, uma galera grande, pessoas com deficiência, militantes. Se você que está assistindo ao canal e tem interesse na participação política, procure o PSB Inclusão no diretório aí do PSB do seu estado, da sua cidade, e venha fazer parte desse movimento político e transformador. Assistindo o jogo vai terminar 0-0? Também quero agradecer a advogada Catiene. Pessoa incrível. E também o Wellington Matos. Wellington. E quero agradecer ao meu esposo também, o André, que me ajuda tanto, né? Ana Kraus, Adriana do Bortinelas. Aí tem o Almari e tem o Denis Alberti. Ah, tá. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito, que é a minha rede, a minha super rede do bem, que é a Sandra da EAB, o Vitor, a Juliana Cos, a minha sogra Valdenice, o pastor Felipe Secom. Eu espero que eu esteja lembrando de todo mundo. E a minha família que me ajuda muito. Então,
Pessoal, curte, comenta, compartilha. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Rumo a 5.000 inscritos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E tchau. Fê, muito obrigada. Super beijo. Até a próxima. Obrigada. Beijo.